Sabe aquela roupa antiga, tesouro de família, que você tem aí na sua casa e não sabe como cuidar? Pois hoje eu vou te ajudar. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou sua fada madrinha da história da moda e das peças vintage, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Depois que a gente teve aquele vídeo sobre como garimpar coisa boa em brechó, vocês têm me perguntado muito sobre como cuidar dessas peças. Seja os achados de brechó ou aquelas peças de família que muita gente tem em casa. Eu não sou conservadora nem restauradora profissionais de tecidos históricos, mas eu já fiz uns quantos cursos nessa área. E existem os cuidados próprios dos museus, que exigem uma estrutura física e materiais que não funcionam pra gente no dia a dia. Não só por uma questão de tempo, mas de espaço e de custos também. Então o que eu vou te ensinar são alguns cuidados que você pode aplicar aí na sua casa, com técnicas e produtos acessíveis para te ensinar a cuidar e a guardar suas peças antigas favoritas, e fazer com que elas durem pelo menos mais uma geração. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem com a tia modista pra gente revirar o baú de roupas da história. A coisa mais importante é você saber do que a sua peça é feita. Se ela ainda tiver etiqueta, o seu primeiro problema está resolvido. Mas peças feitas em casa ou por costureiras não costumam ter etiqueta. E se você não tem um bom conhecimento sobre tecidos, pode ser difícil identificar o material. Se a sua peça tiver fiozinhos escapando ou um pedacinho de tecido na bainha que possa ser sacrificado, você pode fazer uma coisa chamada teste de queima. Porque cada material faz um tipo de chama, queima com um determinado padrão e até exala um cheiro característico. Aqui embaixo na descrição eu estou deixando os links de alguns vídeos que ensinam exatamente como é que você pode fazer esse teste de queima e aprender a identificar a fibra da sua roupa a partir dos resultados desse teste. Saber do que a sua peça é feita vai te ajudar a entender como fazer a limpeza dela. E limpeza não é só lavagem e tá chuchu, a gente está muito mal acostumado com a vida moderna e que a gente simplesmente pega todas as nossas roupas e taca na máquina de lavar, o que é absurdamente prático, mas também diminui muito a vida útil das nossas roupas. Para roupas anteriores a 1990, é totalmente contraindicado lavar na máquina ou até mandar para a lavanderia por conta dos produtos químicos que são usados por lá. E a gente pode aprender bastante com as técnicas de limpeza do passado para saber como fazer isso de uma maneira um pouquinho melhor. Porque quando não existiam máquinas de lavar e lavar roupa toda semana era impossível, as pessoas limpavam as suas roupas de outras formas. A primeira delas é o arejamento na sombra. Meu amor, pega a sua roupa, vira ela do avesso, bota num cabide, bota em cima de uma mesa ou até aberta num daqueles varais de chão que a gente usa em apartamento, mas deixa esse negócio pegar ar. Até 50 anos atrás era isso que as pessoas faziam quando chegavam em casa, botar a roupa para arejar. E hoje a gente só pega e coloca as nossas coisas no cesto de roupa suja até o dia da lavagem. E enquanto isso, a roupa fica ali dobrada, enrolada, com suor e sujeira que vão criando mofo, mau cheiro e danificando as fibras. Escovar as roupas nas bainhas e nos punhos era outra coisa muito comum, em especial com calças e casacos. Um dos motivos de as roupas serem engomadas no passado era facilitar a limpeza. Claro que a goma ajudava a manter as roupas na forma certinha, sem dobras e sem vincos. Mas a goma também não deixava a sujeira do dia a dia pegar diretamente no tecido. Então era possível escovar as roupas para remover a poeira e a sujeira da rua, sem necessariamente precisar lavar essa roupa com tanta frequência. Eu não estou dizendo para você sair por aí simplesmente engomando qualquer peça de roupa vintage ou não que você tem em casa, tá? Mas antes de tacar até roupa moderna na água, dá uma conferida se escovar já não é o suficiente para tirar aquela sujeirinha. Essa técnica ainda é muito usada em ternos e peças feitas de lã, tanto sintética quanto natural. E você precisa de uma escova com cerdas macias, porém firmes, que possam remover a sujeira sem danificar o tecido. Testa a escova na pele do teu antebraço. Se ela pinicar muito a tua pele e incomodar na tua pele, de certeza que ela vai danificar o tecido. Eu uso essas da Condor e acho que elas são a melhor alternativa que a gente tem no mercado brasileiro atualmente. Mas se por um acaso você não encontrar uma escova própria para uso em tecidos, uma alternativa são pincéis de pintura do tipo que se usa em artesanato, não aqueles de usar na parede. E com eles também vale a dica de fazer o teste na pele do braço. Não é muito aconselhado usar essas escovas de remoção de pelos, porque dependendo do estado do seu tecido, ela pode danificar a peça. E para escovar a sua peça vintage, você vai colocá-la numa superfície plana, bem retinha,
e escovar com delicadeza. É como pentear o cabelo comprido, gente. É dedicação, paciência e cuidado. O tipo de investimento de tempo que se paga com a conservação da sua peça bonitinha por mais tempo. Tem vezes que a sua peça vintage está realmente precisando de um banho, meu bem. Teoricamente, a gente não deveria lavar peças antigas, porque os produtos químicos e o ato de esfregar a peça, por mais delicadamente que a gente faça, são coisas que danificam o tecido. Porém, também tem vezes em que a sujeira que está ali acumulada causa mais dano do que a limpeza. Só que você não vai jogar sua roupinha vintage na máquina, né, amore? Primeira coisa, seda natural é inimiga da água. E lã natural também não se dá lá muito bem com ela. Mas peças de algodão, viscose e poliéster podem ser lavadas normalmente com os devidos cuidados. A primeira coisa que você vai fazer é remover botões e qualquer coisa metálica que tenha nessa peça. E se é uma peça colorida que você não sabe se ela já foi lavada ou se ela solta tinta, você pode fazer um teste com um cotonete numa parte que esteja mais escondidinha dela. Molha o cotonete, dá uma esfregadinha ali e aí você vai ver na ponta do cotonete se a roupa solta tinta ou não. E isso é importante para você ter noção se a peça vai desbotar na lavagem e se talvez você precise repensar essa lavagem ou até usar um fixador de corante. Eu não aconselho lavar peças vintage misturadas, tá, gente? Você até pode ter 4 peças feitas de algodão, só que cada uma delas tem um grau de sujidade diferente e vai precisar de tempos diferentes de molho e de lavagem. Se o seu tanque é pequeno ou a sua casa não tem tanque, não tem problema, meu amor, faz isso no box do banheiro. Começa colocando cada peça de molho só com água fria e deixa ela quietinha lá no balde ou na bacia por uns 20 minutos. Você vai trocar água sem espremer. E você vai repetir esse processo quantas vezes for necessário até que a água saia limpa. Esse é o processo de lavagem que a gente pode aplicar em casa para peças que são mais delicadas ou que estão apresentando os primeiros sinais de danos, como roupinhas de bebê, peças de lingerie, luvas de renda e véus de noiva. Mas você não pode simplesmente colocar essas peças penduradas no varal, porque a gravidade esgaça a fibra, meu amor, faz ela ficar toda torta, estraga sua roupa e fica um horror. Você vai abrir uma toalha numa superfície plana, colocar a sua peça ali e enrolar a toalha para absorver a umidade. E depois trocar a toalha e deixar essa peça secar em cima de outra toalha limpa e seca. Se não for uma peça muito delicada, como um vestido, uma camisa ou uma saia, você até pode colocar essa peça aberta por cima de um daqueles varais de chão depois que você passar pelo processo de enrolar na toalha, que é o que ajuda a tirar o excesso de água que está na fibra. Se a sua peça for branca e tiver muito amarelada, você vai precisar apelar para o sabão. Mas a gente vai usar um sabãozinho de coco ou um sabãozinho de glicerina, meu bem. A gente já tem um vídeo aqui onde eu testei técnicas de lavanderia lá dos anos 1900. E uma das que eu mais gosto é tirar lascas do sabão, diluir com água quente, misturar na água fria, onde você vai colocar a roupa de molho e esquece essa roupa lá por umas 2 ou 3 horas para o sabão agir. E se você conseguir fazer isso com delicadeza, dá uma mexidinha lenta com a roupa em círculos na água que ajuda a soltar a sujeira. É o mesmo princípio da máquina de lavar, meu amor, só que com jeitinho. O amaciante em roupas vintage é um negócio complicado, modistas, porque os amaciantes que nós utilizamos hoje, eles têm uma tendência de criar uma película antiestática em cima do tecido. E isso pode danificar a fibra a longo prazo. Com têxteis de museu, eles não são utilizados. Se você não planeja usar a sua peça vintage, só quer guardar ela direitinho para a posteridade, a questão dos amarrotados não é exatamente um problema, né? Agora, se você quer realmente usar essa roupa, vai precisar passar. A real é que o amaciante ajuda demais nesse processo. Então, dê preferência por amaciantes neutros para roupa de bebê, sem perfume ou aqueles que tenham perfume mais suave. Você não precisa usar uma tampa inteira de amaciante, tá, meu amor? Às vezes uma colherinha de café no balde é o suficiente. Você pode reutilizar essa mesma água com amaciante para várias peças vintage que você lavar no mesmo dia. Só lembra que a gente não sai colocando roupa vintage para secar de pé no varal, tá? O ideal é sempre secar na horizontal para preservar a integridade da trama do tecido. E muito importante, não existem evidências científicas que apontem que o vinagre substitui o amaciante, meu amor. Sua peça tá limpinha, mas aí vem a questão. Como guardar roupas antigas da maneira correta? Ok, o ideal seria que a gente guardasse as nossas roupas abertas em gavetas imensas na horizontal perfeitinha.
que é como muitos museus armazenam as suas peças. Mas entre o ideal e a nossa realidade tem um abismo gigantesco, né, meu bem? E se você não tem grandes gavetas para guardar suas roupas, você pode fazer caixas para armazená-las de uma maneira um pouquinho melhor. Nós já temos tutorial de como fazer as caixas de polionder. E no Mercado Livre você encontra as chapas grandes para fazer as suas caixas em casa. Mas toma cuidado com as caixas prontas que são vendidas na internet e anunciadas como caixas para guardar vestidos de noiva, porque elas são caixas de papelão. E o papelão, com o passar do tempo, libera substâncias que corroem e mancham o tecido. Mas se a caixa de papelão é o que cabe no seu orçamento agora, meu bem, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Você vai forrar todinha a sua caixa com umas 3 ou 4 camadas de papel de seda branco para não ter transferência de cor. E como é muito difícil você conseguir uma caixa pronta que tenha as medidas exatas para que a sua peça seja guardada totalmente aberta, principalmente se for uma coisa grande como um vestido de noiva, dobrar vai ser inevitável. Mas aí o que a gente vai fazer? A cada dobra do tecido, nós vamos colocar uma folha de papel de seda separando essas dobras. Isso é muito importante. Assim como manter a sua peça longe da luz e da umidade. A luz, tanto do sol quanto das lâmpadas, faz os tecidos desbotarem ou amarelarem. E a umidade leva ao mofo, que é basicamente um fungo ali corroendo a sua peça. Eu gosto de colocar um potinho de desumidificador dentro das minhas caixas e trocar pelo menos uma vez por mês. Mas pelo menos umas 2 vezes por ano, no mínimo, é bom você abrir as suas caixas para ver como é que está a conservação das suas peças e, se possível, colocá-las para arejar um pouco, sempre na sombra, tá? No mundo ideal e perfeito, a gente não colocaria roupa vintage pendurada em cabide, exceto peças que têm ombros estruturados, como casacos, blazers e peças de alfaiataria. Mas se tudo que você tem para guardar suas roupas vintage é espaço no cabide, é legal usar esses cabides estofados, porque eles ajudam a diminuir o estresse que a gravidade aplica na costura dos ombros. Agora, se você vai guardar essas peças no local que é aberto com frequência, como seu guarda-roupa, aí eu preciso te indicar mais um cuidado importante com essas peças. Capas de roupa, feitas de algodão cru ou até de TNT, de preferência branco ou bege. Só não use as capas plásticas porque elas não permitem que o ar circule corretamente. E no caso de peças que já têm uma forma definida e que têm uma estrutura própria, como chapéus e sapatos, mesmo dentro das caixas você vai precisar criar algum sistema de suporte para eles manterem a forma. Papel de seda branco, sem ácido, amassado em bolinhas ou rolinhos é o ideal para isso e vai preservar a forma original da sua peça por mais tempo. Espero que essas dicas tenham te ajudado e tirado as tuas dúvidas sobre como conservar melhor as tuas peças vintage, mas espera que eu ainda tenho 2 dicas, então não vai embora. Na hora de passar roupas vintage ou modernas, nunca, jamais, nunquinha, use o ferro de passar direto na roupa. Passe sua roupa sempre pelo avesso, usando uma dessas proteções no ferro de passar que ajuda a evitar acidentes. E tenha almofadinhas de alfaiate para ajudar a passar as regiões mais difíceis, como a cava. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Agora eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo, ativar as notificações. Se o botãozinho de hype estiver disponível por aí, clica no botão de hype, que isso ajuda a distribuir melhor o conteúdo do canal. E claro, eu vou te convidar também para dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.